Capítulo 8 O Guardião Perdido. O salão do arquivo do tempo ficou completamente imóvel. Milhares de portas permaneciam abertas nas paredes. De cada uma delas vinha um som diferente. Em uma porta, crianças riam. Em outra, uma guerra distante ecoava. Em outra, uma música antiga tocava. E todas aquelas possibilidades estavam escapando ao mesmo tempo. A figura no alto da escadaria desceu lentamente. Seu manto era formado por páginas de calendários antigos. Cada passo que dava fazia novas datas aparecerem no chão. O condutor apertou o apito de prata. Você não deveria estar aqui. O homem sorriu. Essa frase já foi dita a mim muitas vezes. Miguel encarou a figura. Quem é você? O homem parou diante deles. Por alguns segundos, seu rosto pareceu mudar. Primeiro era jovem, depois velho, depois alguém que Miguel nunca havia visto, até que finalmente assumiu uma aparência conhecida. Era um antigo retrato guardado no arquivo. O condutor ficou sem palavras. Não pode ser. O homem abriu os braços. Meu nome é Adrian. Eu fui o primeiro guardião escolhido pelo tempo. Luna olhou para o condutor. Mas você disse que Elias era o primeiro. O velho abaixou os olhos. Porque a história de Adrian foi apagada. Miguel sentiu um arrepio. Por quê? Adrian caminhou até o livro dos guardiões. Porque eu descobri um segredo que ninguém queria aceitar. Ele tocou a capa do livro. As páginas começaram a virar. O tempo não é uma estrada. É uma floresta. Existem milhares de caminhos. Milhares de futuros. E os guardiões sempre tentaram escolher qual caminho deveria existir. Miguel franziu a testa. Você queria controlar o tempo? Adrian balançou a cabeça. Não, eu queria libertá-lo. O condutor respondeu. Você quase destruiu todas as linhas do tempo. Adrian olhou para ele. Porque vocês prenderam o futuro dentro de um livro. O silêncio voltou. Theo segurava seu envelope com força. Então por que meu nome apareceu como o próximo guardião? Adrian olhou para a criança. Pela primeira vez, seu rosto demonstrou surpresa. Porque o tempo encontrou alguém que ainda não foi moldado por escolhas. Theo perguntou. E isso é bom? Adrian respondeu. É perigoso. Uma criança pode imaginar futuros que adultos esqueceram. Nesse instante, uma das portas abertas no salão começou a brilhar. De dentro dela saiu uma versão diferente da cidade de Miguel. Era uma cidade onde ninguém envelhecia, onde nenhuma pessoa sentia tristeza, mas também onde ninguém criava novas lembranças. Miguel observou assustado. Esse é um futuro possível? Adrian assentiu. Sim, um futuro sem dor, mas também sem crescimento. Luna percebeu. Nem todo futuro perfeito é realmente bom. Adrian sorriu levemente. Exatamente. E é por isso que eu voltei. Ele ergueu a mão. Todas as portas do arquivo começaram a se abrir ainda mais. O castelo inteiro começou a tremer. O condutor gritou. O que você está fazendo? Adrian respondeu. Dando ao tempo aquilo que sempre teve. Liberdade. Miguel olhou ao redor. Milhares de futuros estavam se misturando. Pessoas encontravam versões de si mesmas. Cidades mudavam. Histórias começavam e terminavam ao mesmo tempo. Era lindo, mas também era perigoso. Theo abriu seu envelope. Dentro havia uma última frase. Quando todos os caminhos se abrirem, o verdadeiro guardião será aquele que souber escolher sem apagar os outros. Theo olhou para Miguel. Acho que a carta não era para mim. Miguel perguntou. Então para quem era? A criança entregou o papel. No verso havia uma nova mensagem. Para quem ensinou o tempo a ter coração. Miguel ficou em silêncio, porque percebeu que aquela jornada nunca foi apenas sobre escolher um novo guardião. Era sobre descobrir se o próprio tempo poderia aprender algo que os humanos já sabiam. Que uma história não precisa eliminar outras para existir, mas antes que pudessem agir, uma das portas do arquivo se abriu completamente. De dentro dela saiu uma pessoa. Miguel reconheceu imediatamente. Era ele, mas não era o Miguel do futuro, nem o do passado. Era uma versão que nunca deveria ter existido. E essa versão sorriu e disse: Eu sou o Miguel que escolheu o caminho errado. Capítulo 9 O Miguel que nunca existiu. O salão do arquivo do tempo ficou em silêncio. Diante de todos estava Miguel. Mas não era o Miguel que havia viajado no trem das cartas perdidas. Era uma versão diferente. Seus cabelos eram mais escuros. Seu olhar era mais frio. E ele carregava um relógio de bolso negro, sem ponteiros. Theo deu um passo para trás. Como podem existir dois Miguéis? O condutor respondeu com tristeza. Porque o arquivo guarda todos os caminhos possíveis. Aquele é um caminho que foi abandonado. Miguel encarou sua outra versão. O que aconteceu com você? O outro Miguel sorriu.
Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. O quê? Eu tentei impedir todas as perdas. O salão ficou escuro. O Miguel alternativo continuou. Eu descobri uma forma de voltar a todos os momentos difíceis. Impedir despedidas. Evitar erros. Salvar todas as pessoas. Por um instante ninguém falou. Parecia uma ideia bonita. Mas Miguel percebeu algo no olhar daquela versão. Não havia alegria. Havia cansaço. E conseguiu? Perguntou Miguel. O outro ficou em silêncio. Depois respondeu. Sim, eu criei um mundo onde ninguém perde nada. Mas também criei um mundo onde ninguém escolhe nada. Clara observou a versão alternativa de Miguel. Você tirou das pessoas a chance de escrever suas próprias histórias. Ele olhou para ela. Eu só queria impedir que sofressem. Clara respondeu. Mas uma vida sem tristeza também seria uma vida sem coragem. O livro dos Guardiões começou a brilhar. A página de Theo mudou. Uma nova frase apareceu. O guardião não protege o mundo das mudanças. Ele protege o direito de cada história continuar. Adrian observava tudo. Pela primeira vez, parecia inseguro. Talvez eu tenha cometido o mesmo erro. Miguel olhou para ele. Você tentou controlar o tempo. Adrian abaixou a cabeça. Porque eu tinha medo do que as pessoas fariam com suas escolhas. O condutor aproximou-se. E esqueceu que escolher também é uma forma de crescer. De repente, todas as portas do arquivo começaram a se fechar. Uma por uma. Os futuros começaram a voltar para seus lugares. Mas a porta do Miguel alternativo permaneceu aberta. Ele olhou para Miguel. Então o que acontece comigo? Miguel pensou por alguns segundos. Depois respondeu. Você não precisa desaparecer. A outra versão ficou surpresa. Não, não. Você é uma parte de uma história que também ensina algo. Que tentar controlar tudo pode nos fazer perder aquilo que estamos tentando proteger. O relógio negro nas mãos do outro Miguel começou a mudar. Os ponteiros apareceram. Pela primeira vez, ele marcou 1 hora. 1 hora nova. Uma escolha nova. Ele sorriu. Talvez eu ainda possa escrever um final diferente. A porta atrás dele começou a se fechar. Antes de partir, ele deixou o relógio sobre a mesa. Para o próximo guardião. Theo pegou o objeto. No instante em que tocou nele, todas as luzes do arquivo se acenderam. O livro dos Guardiões escreveu uma nova página. Desta vez, não havia apenas um nome. Havia uma frase. O tempo não pertence a um guardião. Pertence a todos aqueles que cuidam das histórias. Adrian observou o livro. Então eu estava errado. Miguel sorriu. Todos nós erramos em alguma parte da nossa história. Clara completou. O importante é o que fazemos depois. Mas, antes que todos pudessem comemorar, um som atravessou o arquivo. Um som que ninguém esperava. Um apito. Não vinha do trem das cartas perdidas. Nem do trem do esquecimento. Era um terceiro apito. Mais antigo. Mais poderoso. O condutor ficou pálido. Não. Miguel olhou para ele. O que foi? O velho encarou a última porta fechada do arquivo. Uma porta que não possuía maçaneta. Nem nome. Nem data. E lentamente nela apareceu uma frase. A primeira viagem ainda não terminou. Capítulo 10. A primeira viagem ainda continua. O silêncio tomou conta do arquivo do tempo. Todos olhavam para a porta sem maçaneta. Ela parecia antiga. Muito mais antiga que o próprio castelo. Até mesmo Adrian, que conhecia muitos segredos do tempo, parecia assustado. Essa porta não deveria existir, disse ele. O condutor aproximou-se lentamente. Ela sempre existiu. Miguel olhou para o velho. Então por que ninguém abriu? O condutor ficou alguns segundos em silêncio. Porque ela não abre com uma chave. Com o que então? O velho encarou Miguel. Com uma lembrança que ainda não foi vivida. Todos ficaram confusos. Theo segurou o relógio negro. Como alguém pode lembrar de algo que ainda não aconteceu? O condutor respondeu. Essa é a pergunta que o tempo nunca conseguiu responder. Nesse momento a porta começou a brilhar. Uma pequena frase apareceu. Aquele que procura o começo encontrará o fim. Aquele que aceita o fim encontrará o começo. Miguel sentiu o relógio em seu bolso aquecer. Era o mesmo relógio que havia recebido na primeira viagem. Ele o retirou. O objeto começou a flutuar. Então, pela primeira vez, uma voz saiu dele. Uma voz calma. Uma voz que Miguel reconheceu. Era sua própria voz. Mas de um tempo muito distante. Miguel. Todos ficaram surpresos. A voz continuou. Se você chegou até aqui, significa que descobriu o maior segredo do trem. Miguel aproximou-se. Qual segredo? O relógio respondeu. O trem das cartas perdidas nunca viajou para encontrar cartas. Ele viajou para criar a primeira carta. A porta começou a se abrir.
Do outro lado havia uma estação completamente diferente. Era uma estação vazia, sem trilhos, sem passageiros. Apenas uma caixa de correio vermelha no centro. Mas Miguel reconheceu imediatamente. Era a primeira caixa de correio, a origem de tudo. E perto dela havia alguém, um jovem segurando uma folha de papel. O condutor perdeu a cor. Não pode ser. Miguel olhou para ele. Quem é? O velho respondeu com a voz emocionada. O primeiro Miguel. Todos ficaram em silêncio. O jovem virou-se. Era Miguel, mas muito mais jovem. Antes de todas as viagens. Antes de todas as cartas. Antes de conhecer o trem. Ele escrevia algo em uma folha. Miguel aproximou-se. O que ele está escrevendo? O condutor respondeu. A primeira carta. O jovem Miguel terminou de escrever, dobrou o papel, colocou dentro de um envelope e escreveu na frente. Para alguém que precisa encontrar esperança. Então colocou na caixa de correio. Nesse instante, uma luz atravessou o céu. O primeiro trilho apareceu, depois outro, e uma pequena locomotiva surgiu pela primeira vez. O trem das cartas perdidas havia nascido. Miguel observava emocionado. Então tudo começou com uma única carta. Clara sorriu, como todas as grandes histórias. Mas então algo chamou a atenção de Miguel. No envelope da primeira carta havia uma assinatura. Ele se aproximou e viu o nome escrito. Miguel. Ele ficou confuso. Esperem. Se essa carta criou o trem, quem enviou essa carta para ele? O condutor olhou para o céu e respondeu. Essa é a última pergunta que ainda não encontramos. De repente a caixa de correio começou a brilhar. Uma nova carta apareceu dentro dela. Mas dessa vez não era antiga. Era recém-escrita. Miguel abriu. Havia apenas uma frase. Obrigado por criar o caminho. Agora é minha vez de continuar a história. No final da carta havia um nome. Um nome que fez todos ficarem imóveis. Theo. A criança olhou para a própria assinatura e percebeu que, de algum modo, ela sempre esteve ligada ao começo de tudo. O trem das cartas perdidas soltou seu apito. Mas agora todos entenderam. A primeira viagem não era uma lembrança. Era uma história que ainda estava acontecendo. Capítulo 11. O autor da primeira carta. A estação do começo de tudo permanecia em silêncio. Miguel olhava para Theo sem conseguir compreender. Aquela criança havia acabado de assinar uma carta escrita no passado. Uma carta que parecia ter atravessado o tempo para chegar até eles. Como isso é possível? Perguntou Miguel. Theo segurava o envelope com cuidado. Eu não sei. Mas talvez algumas histórias não tenham um começo ou um fim. Talvez elas sejam círculos. O condutor aproximou-se da caixa de correio vermelha. Passou a mão sobre a madeira antiga. Durante séculos, todos nós procuramos o primeiro remetente. Achávamos que descobriríamos um nome, uma pessoa, um momento exato. Mas talvez estivéssemos procurando a resposta errada. Clara observava a pequena locomotiva que acabava de nascer. O trem não foi criado por uma pessoa. Foi criado por uma escolha. Miguel ficou pensativo. A escolha de acreditar que uma carta pode mudar alguém. Clara sorriu. Exatamente. Nesse momento, o jovem Miguel do passado levantou-se. Ele parecia sentir a presença deles. Como se pudesse enxergar além do tempo. Ele olhou diretamente para Miguel. Eu sei que você está aí. Todos ficaram surpresos. Miguel aproximou-se. Você consegue me ver? O jovem respondeu. Não com os olhos. Com a lembrança. Ele segurava outra folha nas mãos. Eu escrevi uma segunda carta. O condutor ficou atento. Uma segunda carta? O jovem Miguel assentiu. A primeira carta foi para alguém que precisava de esperança. Mas a segunda? Ele hesitou. A segunda era para mim mesmo. Miguel sentiu um arrepio. O que estava escrito? O jovem entregou a carta para ele. Quando Miguel abriu, leu. Se algum dia você se sentir perdido, lembre-se de uma coisa. Você não precisa encontrar todos os caminhos. Às vezes, basta ajudar alguém a encontrar o próximo passo. Miguel ficou em silêncio. Aquelas palavras explicavam toda a sua jornada. Ele nunca havia sido escolhido porque sabia todas as respostas. Ele havia sido escolhido porque continuava procurando maneiras de ajudar. De repente, o céu começou a escurecer. Não era uma ameaça. Era uma mudança. Milhares de cartas apareceram no ar. Cartas de todas as épocas. Cartas de pessoas que ainda nem haviam nascido. Todas voavam em direção ao trem. O condutor sorriu. A rede de histórias está se expandindo. Theo olhou para as cartas. Então ainda existem muitas histórias perdidas? Miguel respondeu. Sempre existirão. Porque sempre existirão pessoas precisando ser ouvidas. O jovem Miguel do passado começou a desaparecer lentamente. Antes de partir, ele disse.
Cuide bem do trem. Miguel sorriu. Eu vou. A estação começou a desaparecer. O primeiro trilho se transformou em luz. Todos voltaram para o arquivo do tempo. Mas havia uma diferença. Agora, na última página do livro dos Guardiões, havia uma nova frase. O guardião do tempo não é aquele que controla as horas. É aquele que protege as histórias dentro delas. Theo colocou a mão sobre o livro. O nome dele apareceu. Mas ao lado do seu nome surgiu outro. Miguel. Não como substituto. Como companheiro. O condutor observou os dois e sorriu. Parece que o trem encontrou sua nova tripulação. Mas naquele instante, uma carta caiu do teto do arquivo. Ela era diferente de todas. Era completamente dourada. Na frente estava escrito: para o trem das cartas perdidas. Miguel abriu lentamente. Dentro havia apenas uma frase. Existe uma história que nem o tempo conseguiu guardar. E no final da carta havia um desenho. O desenho de uma porta. Uma porta que Miguel conhecia. A Porta das Estrelas. Capítulo 12. A porta que o tempo esqueceu. A carta dourada permanecia sobre a mesa do arquivo do tempo. Nenhum livro se abriu. Nenhum relógio tocou. Até o próprio tempo parecia ter parado para ouvir aquela mensagem. Miguel segurava o papel com cuidado. A Porta das Estrelas. Clara aproximou-se. Essa porta não deveria existir mais. Miguel olhou para ela. Por quê? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Porque ela não pertence ao passado nem ao futuro. Ela pertence a uma história que foi apagada. O condutor ficou sério. Uma história apagada pelo próprio tempo. Theo segurou o relógio negro. Mas se foi apagada, como alguém enviou essa carta? Ninguém respondeu. Porque todos sabiam a verdade. Alguém em algum lugar ainda se lembrava daquela história. O trem das cartas perdidas começou a se mover sozinho. As rodas giraram lentamente. O condutor tentou controlar a locomotiva. Eu não dei partida. Miguel olhou pela janela. Os trilhos estavam surgindo à frente. Mas não eram trilhos comuns. Eram feitos de pequenas estrelas. Parece que o trem escolheu o destino. O velho condutor sorriu. Às vezes, a maior sabedoria é saber quando seguir o caminho. Todos embarcaram. Dessa vez havia um novo passageiro. Theo sentou-se ao lado de Miguel. Estou com medo. Miguel sorriu. Eu também estava na primeira vez. E você continuou? Continuei. Por quê? Miguel olhou para as cartas espalhadas pelo vagão. Porque algumas coisas são maiores que o nosso medo. A viagem durou pouco, mas parecia durar anos. O trem atravessou nuvens de luz, rios de estrelas e lugares onde o tempo ainda estava sendo criado. Até que chegaram. Diante deles estava a Porta das Estrelas. Mas ela estava diferente. Antes era uma passagem formada por constelações. Agora parecia uma porta antiga de madeira coberta por símbolos brilhantes. No centro havia uma fechadura. E uma inscrição. Apenas aquele que perdeu uma história pode encontrá-la. Miguel tocou a porta. Nada aconteceu. Clara tentou. Nada. O condutor tentou. Nada. Então Theo se aproximou. Ele colocou a mão na porta. Imediatamente ela começou a brilhar. Todos ficaram surpresos. Por que você? Perguntou Miguel. Theo olhou para as próprias mãos. Eu acho que... Ele parou. Uma lágrima caiu de seu rosto. Eu acho que já estive aqui antes. A porta se abriu. Do outro lado havia um lugar impossível. Uma cidade inteira feita de lembranças. Casas construídas com momentos felizes. Ruas feitas de histórias. Jardins onde cresciam cartas em vez de flores. Clara ficou emocionada. A cidade das histórias perdidas. O condutor sussurrou. A lenda era verdadeira. No centro da cidade havia uma torre. E no topo dela brilhava uma única luz. Uma luz que parecia chamar Miguel. Eles caminharam até a torre. Quando entraram, encontraram uma sala cheia de caixas. Cada caixa tinha um nome. Cada uma guardava uma história esquecida. Miguel passou por várias. Até que viu uma caixa sem nome. Apenas uma frase estava escrita. A história que Miguel ainda não descobriu. Ele abriu. Dentro havia uma carta. Mas antes que pudesse ler, uma voz surgiu atrás deles. Finalmente você chegou. Miguel virou-se. Uma pessoa estava parada na porta. Era alguém que ele nunca tinha visto. Mas que de alguma forma, parecia familiar. A pessoa sorriu. Eu sou a primeira história que você salvou. Miguel ficou confuso. Eu nunca salvei você. A figura respondeu. Exatamente. Porque essa é a história que você ainda vai viver. E então revelou algo que fez o relógio de bolso de Miguel parar novamente. Eu sou a última pessoa que receberá uma carta do trem das cartas perdidas. Capítulo 13. A última pessoa da última carta. Miguel ficou parado diante daquela figura.
O relógio de bolso em sua mão havia parado. As estrelas dentro da porta das estrelas pareciam imóveis. Até o vento da cidade das histórias perdidas havia desaparecido. Como assim? A última pessoa que receberá uma carta? Perguntou Miguel. A figura sorriu tristemente. Porque toda jornada precisa de alguém que feche um ciclo. Clara aproximou-se. Quem é você? A pessoa olhou para ela. Depois para Miguel. Meu nome é Helena. Luna franziu a testa. Mas nós nunca ouvimos falar de você. Helena sentiu. Eu sei. Essa é a razão pela qual minha história foi escondida. Ela caminhou até a caixa sem nome. Colocou a mão sobre ela. A tampa se abriu sozinha. Dentro havia centenas de cartas. Todas tinham o mesmo destinatário. Miguel. Ele ficou surpreso. Todas essas cartas eram para mim? Helena respondeu. Sim, mas você só recebeu algumas. As outras foram guardadas porque ainda não era o momento. O condutor olhou para as cartas. Então era isso que estava faltando. Miguel virou-se para ele. O quê? O velho respirou fundo. Durante séculos, o trem das cartas perdidas entregou mensagens de pessoas para pessoas, mas nunca entregou a carta mais importante. A carta que explicaria por que o trem precisava existir. Miguel pegou uma das cartas. Nela estava escrito: para Miguel, o guardião que ainda não sabe que está guardando. Ele abriu. As palavras apareceram lentamente. Você procurou respostas em lugares distantes. Visitou cidades esquecidas. Encontrou pessoas perdidas. Mas esqueceu de procurar uma coisa. Miguel continuou lendo. A história que você mais precisava salvar era a sua própria. Ele ficou em silêncio. Durante todas as viagens, Miguel havia ajudado tantas pessoas, mas nunca havia pensado na própria história. Helena apontou para a torre no centro da cidade. Lá em cima está a primeira página do livro das histórias perdidas. E o que existe nela? Helena respondeu. O final da sua jornada. O grupo subiu a torre. Cada degrau mostrava uma lembrança. Miguel viu sua primeira viagem no trem. Viu Luna reencontrando o pai. Viu Orion aprendendo a perdoar. Viu Clara recuperando sua história. Viu Theo sendo escolhido pelo tempo. No topo havia uma pequena sala. No centro dela estava um livro fechado. Na capa havia apenas uma palavra. Miguel. Ele abriu. A primeira página estava em branco. A segunda também. Todas estavam vazias. Até que uma frase apareceu. A história termina quando seu autor decide parar de escrever. Miguel sorriu. Então ainda não terminou. Helena sentiu. Não, mas existe uma última escolha. Ela apontou para uma porta no fundo da sala. Na porta havia duas frases. Continuar viajando para sempre. Ou, voltar para casa e confiar que outros continuarão o caminho. Todos ficaram em silêncio. Miguel olhou para o trem pela janela. Pensou em todas as viagens. Todas as pessoas. Todas as cartas. Então percebeu algo importante. O trem das cartas perdidas nunca precisou de apenas um guardião. Ele sempre pertenceu a todos que acreditavam em histórias. Miguel fechou o livro e caminhou até a porta. Mas, antes de escolher, o relógio de bolso voltou a funcionar. E uma nova mensagem apareceu. A verdadeira última carta ainda não foi escrita. Miguel olhou para seus amigos e percebeu que talvez a maior aventura ainda estivesse esperando. Capítulo 14. A carta que ainda não foi escrita. Miguel permaneceu diante da porta. Duas escolhas. Dois caminhos. Continuar viajando pelos trilhos infinitos do tempo. Ou voltar para casa e confiar que outras pessoas continuariam a missão. Mas a frase no relógio ainda brilhava. A verdadeira última carta ainda não foi escrita. Miguel segurou o relógio entre os dedos. Talvez eu esteja procurando o fim da história no lugar errado. Clara sorriu. O que você quer dizer? Ele olhou para o livro vazio. Talvez a última carta não seja uma despedida. O condutor observou em silêncio. Depois sorriu. Finalmente entendeu. O quê? Um verdadeiro guardião não procura o último capítulo. Ele ajuda outros a escreverem os próximos. Nesse instante, Theo aproximou-se. Então quem vai escrever a carta? Miguel entregou a ele a caneta que havia usado na página de origem. Talvez você. Theo arregalou os olhos. Eu? Sim. Porque uma história precisa continuar passando de uma pessoa para outra. A criança segurou a caneta. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então uma pequena luz surgiu na ponta dela. Theo escreveu. Para todos aqueles que ainda acham que suas histórias não importam. A sala inteira começou a brilhar. Ele continuou. Saibam que sempre existe alguém esperando para ouvir o que vocês têm a dizer. Uma estrela nasceu no teto da torre. Depois outra. Depois milhares. A cidade das histórias perdidas começou a despertar. As ruas ganharam cores.
As casas recuperaram suas janelas. Os jardins de cartas floresceram novamente. Helena sorriu emocionada. Essa era a carta que faltava. Miguel olhou para ela. A carta de todos? Ela sentiu. A carta que não pertence a uma pessoa. Pertence a todos. Lá fora, o trem das cartas perdidas soltou um apito. Mas havia algo diferente naquele som. Não era um chamado para uma viagem. Era um agradecimento. O condutor caminhou até Miguel. Em suas mãos estava o antigo apito de prata. Chegou a hora. Miguel olhou para o objeto. Você vai embora? O velho sorriu. Não, eu apenas vou descansar. Durante muito tempo, pensei que precisava carregar o trem sozinho. Mas descobri que uma história nunca deve ser carregada por uma única pessoa. Ele entregou o apito a Miguel. Mas Miguel balançou a cabeça. Não, entregue ao Theo. Todos olharam surpresos. Theo segurou o apito com cuidado. Mas eu ainda tenho muito para aprender. Miguel sorriu. Todos nós temos. Foi assim que o primeiro guardião ensinou. Foi assim que Clara ensinou. Foi assim que todos aprendemos. O apito brilhou nas mãos de Theo. E uma nova inscrição apareceu. Guardião não é quem sabe todos os caminhos. É quem ajuda outros a encontrar o seu. Naquele momento, o trem das cartas perdidas abriu suas portas. Pela primeira vez havia vários lugares vazios esperando novos passageiros. Novas histórias. Novas cartas. Miguel olhou para seus amigos. Clara, Luna, Orion, Estrela, Theo. E percebeu que a viagem mais importante não era a que levava para longe. Era aquela que ensinava alguém a voltar para casa. Quando retornaram à antiga estação, a caixa de correio vermelha continuava no mesmo lugar. Mas agora havia uma diferença. Uma pequena placa havia sido colocada ao lado dela. Toda carta encontra seu caminho quando existe alguém disposto a ouvir. Miguel sorriu. Mas, naquela mesma noite, quando todos foram embora, a caixa de correio brilhou novamente. Uma nova carta apareceu. No envelope estava escrito: para o próximo viajante. E no canto inferior havia uma assinatura desconhecida. Capítulo 15 – O próximo viajante. A noite cobria a pequena estação. As estrelas brilhavam tranquilamente no céu. Depois de tantas viagens, Miguel acreditava que finalmente conhecia todos os segredos do trem das cartas perdidas. Mas a nova carta na caixa de correio vermelha provava o contrário. Ele caminhou até a estação. A madeira antiga da caixa parecia mais viva do que nunca. Com cuidado, retirou o envelope. Na frente estava escrito: para o próximo viajante. Miguel virou o envelope. Não havia remetente. Nenhuma assinatura. Apenas um pequeno símbolo desenhado no canto. Um círculo com uma estrela no centro. O mesmo símbolo que havia aparecido na primeira carta de Theo. Isso não terminou, murmurou Miguel. Nesse momento ouviu passos atrás dele. Era Theo. Agora carregava o apito de prata. Eu sabia que você viria. Miguel sorriu. Você também recebeu uma mensagem? Theo mostrou uma pequena folha. Nela havia apenas uma frase. O trem precisa de um novo caminho. O relógio da estação começou a tocar. Mas dessa vez não marcava meia-noite. Marcava uma hora que não existia. 25:2.00. Miguel olhou para o relógio. Uma hora além do dia? Theo respondeu. Talvez seja uma hora além da história. O som de um trem se aproximando ecoou pelos trilhos. Mas havia algo diferente. Não era o trem das cartas perdidas. Era uma nova locomotiva. Menor. Mais simples. Na lateral estava escrito: o trem das primeiras cartas. Miguel ficou surpreso. Um novo trem? Theo assentiu. Acho que algumas histórias precisam começar antes mesmo de se perderem. A porta da locomotiva se abriu. Dentro havia apenas um passageiro. Uma jovem segurando uma carta. Ela parecia nervosa. Miguel aproximou-se. Você precisa de ajuda? A jovem olhou para ele. Eu acho que sim. Qual é o seu nome? Ela segurou a carta contra o peito. Meu nome é Sofia. Miguel sentiu algo familiar naquele nome. E para quem é essa carta? Sofia olhou para o envelope. Seus olhos ficaram cheios de emoção. Para alguém que ainda não conheci. Miguel ficou confuso. Como assim? Ela respondeu. Eu escrevi esta carta para a pessoa que vou me tornar no futuro. Theo e Miguel se entreolharam. Mais uma vez, uma carta atravessava o tempo. Sofia continuou. Eu preciso descobrir uma coisa. O quê? Ela abriu o envelope apenas um pouco. Dentro havia uma frase. Quando você encontrar esta carta, saberá se teve coragem de seguir seu verdadeiro caminho. O trem começou a se mover. O vento espalhou estrelas pela plataforma. Miguel percebeu que aquele era o começo de uma nova jornada. Não para recuperar algo perdido,
mas para descobrir algo que ainda estava esperando nascer. Ele olhou para Theo. Parece que o trem encontrou outra história. Theo sorriu. Não, ele encontrou alguém pronto para escrever uma. A locomotiva apitou. E enquanto desaparecia entre os trilhos luminosos, uma nova frase apareceu na antiga caixa de correio. Algumas cartas vêm do passado, outras vêm do futuro, mas as mais importantes são aquelas que nos ensinam quem podemos ser. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. Uma história para você ao seu alcance. Até a próxima!